E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de novo com vocês depois de bastante tempo, mas é por um motivo muito especial. Hoje eu estou aqui com a Pri Rael, do CNA Matriz, uma visita mais do que especial, ela tá aqui com a gente hoje. E óbvio, né, eu faço questão de estar aqui para entrevistar ela. Pri, tudo bem com você? Tudo ótimo. Nossa, eu tô me sentindo, gente. Tenho que segurar a mão, porque eu bato bastante, assim, né? Eu gesticulo muito. Nossa, mas será que minha voz vai ficar tão boa quanto a sua, assim? Que a minha voz não é muito legal, assim. Nossa, Ah, que adorei. isso! Tô me Já tá achando ótimo. aqui, ó. Pri, então, pro pessoal aqui do CNA Curitiba Boa Vista, que acompanha aqui o Pod no BV, queria fazer aquela pergunta bem filosófica, mas Nossa. muito importante. Quem é Pri Rael? Uau! Profissionalmente falando, eu digo que eu sou professora e estou consultora de campo, né? A minha formação inicial é pedagógica e eu tenho um verdadeiro amor, assim, pela sala de aula. Gosto muito. Que legal. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre transição de carreira, mas eu sou professora, né? Eu sou educadora, eu tenho muito amor por isso. E eu aprendi isso numa escola regular que eu trabalhei, onde a filosofia era, para uma criança, todo adulto é um educador, né? Que a gente Que legal. pode ensinar para todo mundo, a gente pode ensinar o tempo todo, e eu tenho maior amor, né? E dentro da consultoria, a gente segue essa troca, a gente segue trabalhando junto, a gente segue construindo, mas a sala de aula, para mim, é um amor, assim, tremendo. Por isso que eu vivo sempre ali, bisbilhotando, estudando, eu gosto pra caramba. Que legal, Pri. E assim, como você se descobriu professor? Assim, foi antes da graduação? Você entrou na graduação? Foi se descobrindo? Como que foi essa experiência? Olha, no ensino médio eu fui cursar normal, né? Aquele magistério, né? Que é o ensino médio. Não sei como chama aqui em Curitiba, mas lá no Rio. Magistério Gente, também. desculpa aí os chiados no ouvido de vocês. Eu fui cursar normal, mas eu só aguentei o primeiro ano. Porque aqueles trabalhos manuais, eu não me identifiquei muito com aquilo. Eu falei, gente, não dá. Ficar cortando muito papel, não entrei naquela onda. E aí acabei mudando mesmo para fazer o ensino médio regular. E aí quando chegou no terceiro ano do ensino médio, minha professora de história maravilhosa, Eliane Lira, vou mandar inclusive esse link para ela porque ela vai ouvir tudo. Falei, cara, eu quero ser professora. Legal. É isso aí, saiu do encantamento de uma aula de uma professora que tinha verdadeiro amor pelo que fazia. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso aí. Que legal. E até você falou uma palavra mágica aqui pra gente, né? Que é encantamento. Eu acho que ser professor é encantar todo dia, né? Toda aula ali a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que conquistar nossos alunos aula após aula, né? E Exato. quando você veio pro CNA, assim, como que foi? Porque eu assim, como professor, o CNA tem uma abordagem que me agrada muito, assim. Eu gosto muito de trabalhar, acho que o CNA valoriza muito, assim, o trabalho do professor. Então, Bom. como que foi, assim, pra você essa... Porque pra mim eu lembro que foi um choque, assim, porque quando eu comecei, eu trabalhei com um método um pouquinho diferente, assim, quando eu vim, falei, nossa, que legal, né? Eu posso planejar a própria aula que eu dou, sabe? Legal. Então, como que foi, assim, pra você esse contato com o CNA enquanto professora? Então, eu sempre quis ser aluna CNA, né? Mas dentro da realidade financeira que a gente vivia, minha mãe não tinha condição de pagar a CNA naquele momento. E hoje eu realizo esse meu sonho com o meu sobrinho, que é aluno do CNA. E aí eu não consegui ser aluna do CNA, mas eu sempre passava na porta da escola, que era perto da minha casa, e pensava, cara, eu tenho que trabalhar ali. Tem que trabalhar ali. E aí fui trabalhar numa escola em frente a um CNA. Eu falava, gente, eu tenho que trabalhar ali, eu tenho que trabalhar ali. Ficava namorando o CNA o tempo todo. E não acontecia, né? Não acontecia, eu não entendia por quê, mas um belo dia eu falei, vou enviar o currículo aqui para algumas escolas da região, né, por e-mail mesmo. E no dia seguinte a coordenadora pedagógica da escola me ligou, perguntando, e aí? Você consegue dar um pulo aqui agora? E coincidentemente eu estava passando ali naquela região. Eu falei, agora eu desço aí e vou fazer a entrevista. E aí comecei a trabalhar como professora no CNA Nilópolis, e a gente costuma dizer, né, que o bichinho do CNA morde a gente, né? Trabalhei como professora, e aí depois decidi, né, que eu ia sair do CNA, porque eu ia me mudar da região, então não ia ficar mais viável, né, trabalhar na Baixada Fluminense, morar na Zona Oeste. E aí saí, aí trabalhei em outras bandeiras, e aí recebi a proposta de participar do processo seletivo como consultora do CNA, do franqueador. Eu falei, gente, conversa muito, o propósito do CNA conversa muito com o meu propósito, né?
Então eu falei, não, vambora. O bichinho CNA morde a gente, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem. Às vezes eu vou observar a aula de algum professor, né, durante a consultoria, e eu falo, ai, dá vontade de ir lá pra frente, começar a dar aula também. Comigo foi, quando você fala assim, o bichinho CNA morde é muito engraçado, porque a minha esposa, ela começou a trabalhar aqui, né, um semestre antes de mim, e eu lembro que um dia eu vim buscar ela, né, e o nosso antigo coordenador, o Rafael, beijo, Rafael, um cara muito legal. Ele chegou assim, você estuda letras, que legal. Maurício tá falando mais ou menos. Ele tá... E aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou, você estuda letras, que legal. Então você tem vontade de dar aula aqui? No primeiro ele falou, dá vontade de dar aula. Eu falei, olha, eu tenho bastante vontade de dar aula, né? Eu quero começar e tal. Tive um pouco de experiência no PIBID ali, na época da graduação. Ele falou, olha, tenho vontade, viu? Ele falou, então vem aqui conversar comigo. E aí um dia ele começou a bater papo comigo em inglês, né? E aí eu fui respondendo, então eu achei estranho que ele começou a pedir informação pessoal minha, assim, sabe? Ele falou, então, eu tava te entrevistando, perfeito, você tem uma micro-teaching aí pra mim agora? Aí ele já passou o tópico, eu fui apresentando as aulas e aí cá estou desde então, sabe? Então é muito legal, é o bichinho que morde mesmo, sabe? Os teachers sempre falam... Não tem jeito, não sei o que acontece, a gente volta, a gente quer ficar e se a gente sai, a gente volta. Com certeza. E assim, e a sua transição? Então, assim, de professora, assim, para consultora, como que foi? Eu fui professora, coordenei escola de idiomas também, trabalhei como coordenadora pedagógica, mas comecei a me provocar, de certa forma, né? Olhar para mim dentro da sala de aula e me questionar se eu teria essa disposição com 40 anos. Let's go, everybody together, come on! Eu comecei a me questionar muito, né, sobre isso. E antes de deixar, né, virar uma frustração, eu sempre busco ali estudar. O que eu posso fazer? O que dá para eu fazer para não sair dessa área, que é uma área que eu gosto, né, que é educação, idioma, escola, aluno. O que eu posso fazer? Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Eu fui trabalhar numa escola regular, que eu precisei mexer muito com gestão escolar. E eu me senti muito provocada ali naquele momento de, pera, o que está acontecendo? Deixa eu saber o que tem por trás disso. Porque antes eu só dava aula e quando eu falava de meta de rematrícula comigo, eu pensava, esse franqueado tá doido. Eu só dou aula, cara, que isso? E aí eu comecei a entender, né, querer entender um pouco mais na coordenação esse processo, né, mais administrativo do negócio. E aí eu fui fazer uma MBA em gestão de negócios. Falei, opa, eu quero aplicar isso em educação. Dá para fazer? Tem matemática? Tem. Mas dá para fazer aqui? Porque eu já uso matemática quando eu tiro ali o relatório de frequência, quando eu faço ali estrutura meta de rematrícula, vejo a manutenção ali daquele mês, daquele professor. Eu já uso matemática, mas eu vou fazer de uma outra maneira. E aí eu recebi uma proposta da Alexandra Viveiros, a gente trabalhou juntas numa outra bandeira, hoje ela é minha supervisora, ela é supervisora de campo do Rio de Janeiro, e ela me fez essa proposta de participar do processo seletivo que estava em andamento no Rio de Janeiro para consultor de campo. E aí eu fui participar. E foi bem legal, assim, porque eu nunca tinha... olhado assim para esse ângulo do negócio, né? Se olhar, o CNA é muito minucioso, muito cuidadoso no que ele traz ali, né? Para o pedagógico, para o administrativo, para o comercial, e eu consegui abrir um leque para mim em relação ao conhecimento, né? Que apesar da minha primeira formação ser pedagógica, a gente consegue trabalhar com outras coisas também. A gente tem outras ferramentas. Nossa, sentei com o Maurício hoje, já tô saindo daqui marqueteira. Nossa, já tô querendo vender rosa ali no sinal, pô. É muito legal, né? Eu brinco assim com os professores também, porque eu trabalhei aqui como professor de inglês, né? Hoje eu atuo na coordenação, isso que você falou, assim, da visão administrativa de quem atua numa área pedagógica, assim, de fato é muito presente. Eu falo assim, hoje... Às vezes, dados que a gente trabalha que eu trabalho como coordenador, eu olho, meu Deus, quando eu era professor eu não me atentava a esses detalhes, como você falou, rematrícula, às vezes eu falava, tá, vamos conversar e tal, vamos... Mas na hora que você olha isso do lado da gestão, assim, é muito doido, né? Muito diferente, assim, e a gente consegue enxergar mais, eu diria, um outro lado do coração da escola, porque a gente tem a atuação pedagógica ali, quando tem essa administração, quando a gente vê tudo se encontrando, assim, é uma experiência muito, muito única, eu diria. E assim, Pri, você falou sobre a sua transição, né?
foi coordenadora, professora, hoje você está como consultora, mas a gente sabe que nem tudo são rosas, né? Queria saber como os perrengues, se você teve alguma situação engraçada, como que é, assim, sendo consultora, assim, esses perrengues que você encara. Olha, eu lembro, não só quando eu trabalhava no CNA, mas também quando trabalhei em outras bandeiras, né? Ver, né, os consultores de campo chegando, arrastando aquela malinha, e eu pensava, vou querer ser um negócio desse aí um dia, né? Aeroporto, né? A gente sempre pensa no glamour do negócio, né? E eu lembro que em 2019, que foi o ano que eu entrei para a consultoria, a gente tinha uma meta, né, de visitar todas as escolas da carteira. Na época eu tinha 49 escolas na minha carteira e eu estava me mudando também, né? Mudando de casa. E eu simplesmente lembro assim que eu dormi pouquíssimas vezes na minha casa, porque a gente estava nessa questão de visitar as escolas da carteira, né, dentro daquele ano. E, nossa, dormi pouquíssimas vezes. Mas aí você pega aqueles hotéis, assim, nossa, cidade interior, não tem pra onde ir mesmo, né? E aí você fica, nossa, eu vou dormir aqui sozinha. E você encosta a cama na porta pra dormir. Ou aquele desespero, né, do voo. Aí você pega o engarrafamento, aí você sai muito cedo de casa. Nossa, são os mini ataques cardíacos, né, que a gente tem dentro desse deslocamento aí, né? E hoje, depois da pandemia, muita coisa mudou. A gente viu que a gente consegue estruturar o trabalho com a mesma excelência, né, dentro do online. A gente consegue estar mais perto, porque quando a gente está no presencial, nem sempre a gente consegue estar disponível para o restante do pessoal que precisa também desse apoio, desse suporte. E a gente vai ajustando dia a dia. Mas vivenciar o presencial com as escolas, tá aqui hoje, nossa, eu cheguei aqui, essa escola de esquina, com essa fachada, eu fiquei assim, eu fiquei processando ali. Então, assim, tem os perrengues, a transição, né? Eu senti, no início, muita falta, assim, das crianças, porque eu estava trabalhando com criança, e aí a gente vai para a consultoria para trabalhar com adulto, né? Eu não estava acessando o aluno, né? E eu falava, cadê minhas crianças? Que recarrega, né? Aquele abraço no final do dia. Mas aí a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo todo o processo e a gente vê também o ganho de conhecimento, o quanto a gente amadurece. Hoje eu sou super descolada. Há 2 meses atrás estourou o pneu de um jatinho em Congonhas. O aeroporto estava caótico. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para um hotel. Mas e aí, como é que você vai pagar? Eu falei, eu vou pagar, depois eu peço o reembolso, né, para a companhia aérea e dá tudo certo, porque eu já sabia que ia acontecer. Ia acabar ali os hotéis ali naquela região, talvez me mandassem para Campinas. Então, hoje, a minha sagacidade em relação ao dia a dia, a rua, eu sou muito mais madura e desenrolada do que antes, né? Então, antes eu falava, não, alguém tem que vir me buscar, porque eu não vou. Não, me espera pra gente ir junto. Não, agora eu vou, viajo sozinha e dá tudo certo. Tá mais desenrolada. Exatamente. E assim, eu te encontrei assim em alguns treinamentos online, assim, às vezes eu falo, meu Deus, tem 100 pessoas aqui, como que eles conseguem dar conta desse pessoal todo? Eu coloco um post-it lá naquela parte do Zoom que coloca o número de pessoas, eu coloco um post-it ali. Né? Porque eu não vejo que tem 100, 200, 500. Eu não vejo, eu fico ali de boa. Às vezes a gente dava aula online, né? Enfim, turmas online são maiores, né? E às vezes eu olhava assim, meu Deus, tem 20 pessoas aqui, tem 16, 17 pessoas. Assim, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou administrar todo mundo aqui? Como que eu vou falar com eles? Será que eles estão me entendendo e tal? E em alguns treinamentos, assim, eu participava, nossa, bastante gente. E meus parabéns, assim, porque vocês conduzem, assim, super bem. Ah, obrigada. Fazem atividades ótimas, assim, confesso. Ó, o Maurício tá de novo mais ou menos, hein? Cara exigente. Confesso que várias atividades que vocês faziam em treinamentos, assim, com coordenadores, enfim, eu trouxe pra sala de aula, assim, ou pra minhas aulas online, assim. Legal. Confesso que a maioria delas. Então, nossa, muito, muito bacana. E assim, Pri, como você é professora de inglês, bastante contato com a língua, assim, eu queria saber, assim, experiências inusitadas que você já teve com o inglês. Porque isso eu sempre gosto de perguntar, que eu falo que é o momento que a gente vê o inglês em ação. Então, eu pedi, na verdade, de Natal para minha mãe, não foi nem de aniversário. E aí eu ganhei o curso de inglês, eu fiz num curso de bandeira branca, né? Como a gente chama, porque na época o curso que eu queria mesmo fazer, CNA, minha mãe não conseguia, né, naquele momento, arcar financeiramente.
Então, fazendo um curso de bandeira branca, mas eu me dediquei ao máximo. Mas, de certa forma, eu sou muito grata. Que eu lembro que o CNA Nova Iguaçu, porque eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, o franqueado sempre fazia curso de férias lá, né? Que hoje é o nosso Experimenta, mas antigamente chamava de snack aula. E eu ia sempre, gente, eu falava assim, eu vou lá. Eu já fazia curso de inglês em outro lugar, mas eu não conseguia arcar naquele momento. E aí já começou assim, essa experiência inusitada de pedir de Natal, né? Quem pede estudo de Natal, gente? Por favor. Mas eu pedi. E eu lembro que logo assim, nos primeiros meses de aula, a gente foi pra praia, né? A Baixada Fluminense é bem longe da Zona Sul do Rio de Janeiro, assim. Tem que pegar um ônibus, sei lá, 1h40, 2 horas. E aí a gente vai com aquelas bolsa térmica e leva água congelada, refrigerante, bem assim, né? Bem tipo aquele clipe da Anitta. Brincadeira. É um pouco mais civilizado. E aí eu lembro, né, que era uma nota de R$100, era uma nota alta e era alguma coisa muito pequena, não lembro se era um biscoito, isso tem muitos anos, gente. E aí simplesmente o vendedor deu um troco de R$5. Nossa, aquilo ali me gerou, sabe, um desconforto tão grande, uma revolta, mas eu também queria usar o meu inglês. Tinha pouco tempo que eu estudava. Mas eu queria usar lá o inglês de algum jeito, e eu cheguei perto, falei, it's dangerous, dangerous. Eu não sabia falar muita coisa, porque eu tinha pouquíssimos meses, assim. Sei lá o que eu fiz, mas os caras foram embora. Né? Eu devo ter assustado, alguma coisa. E eu também lancei um pay attention. Muito bom. Porque a professora usa muito isso. Eu falei, pay attention, it's dangerous. Você acabou com o famoso pra gringo mais caro. Não teve aquele dia. Não teve. Não teve e não tem, né? Inclusive agora eu vou à praia, eu chego lá, e aí, quanto tá a cadeira? Eu já deveria ter uma cadeira, né? Carioca. 15 pro turista. Pra mim é quanto que eu venho toda semana? Não, pra você é 10. Falei, eu vou fazer fiada, hein? Porque eu não trouxe carteira. Ótimo. Quebrando a banca, assim mesmo. Pronto, é isso. Eu paro sempre no mesmo lugar. Eu até tinha falado, né, um pouquinho antes que eu tive uma experiência muito curiosa, assim. Foi na frente do Shopping Estação, que é daqui de Curitiba vai reconhecer o local. E um cara passou, acho que era um mochileiro, ele perguntou do lado assim, what time is it? E do nada eu respondi assim, it's 3:15. Ele falou, thank you so much. E saiu. Falei, putz, mas é logo aquilo que os alunos mais reclamam, assim, que é difícil de usar quarter past, a quarter to. Tá vendo? Saiu, sabe? Minha esposa ainda falou, Thiago, mas você ainda usou estrutura chata. Eu falei, pois é. E aonde você aprendeu? Olha, eu vou te falar que, olha, eu aprendi, eu fiz o curso de idiomas na graduação, né, durante a graduação de letras. Sério? Mas, Nossa, porque eu me revoltava, assim, porque no primeiro período... Eu lembro que a professora entrou, e era meu sonho, né? Sala de aula já falando inglês. Eu lembro que a teacher chamava Isabel, linguística. Aí ela já entrou e eu meti um inglêsão já direto, todo mundo me odiou na sala. Porque ninguém falava inglês. Eu falava, cara, o pessoal tá fazendo letras em inglês, português e não fala inglês? Pois é, quando eu entrei ainda, tipo, eu tinha alguns coordenadores, colegas de sala que eram coordenadores pedagógicos, professores. Eu entrei, como posso te dizer assim... Meio termo, seria um Basic 2 ali do curso do CNA. Daí eu falei, não, tenho que entrar, porque eu fiquei com medo da cena, porque eu falei, meu Deus, o pessoal fala, eu não posso dar muito vacilo. Aí depois a professora já pediu uma apresentação, enfim, sobre Shakespeare em inglês. Daí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Se eu fizer um roteirinho vai ficar artificial, eles vão perceber. Então eu dei uma corrida, assim, mas eu sempre comento assim, eu senti que eu realmente consolidei bem, assim, esse conteúdo depois de ter ensinado várias vezes, sabe? Tanto que quando eu dou essa aula, assim, sobre falar sobre tempo, assim, nossa, eu sempre dedico um tempo a mais para ela. Eu faço várias atividades, aqueles relógios que tem na escola. Só uma pausa. CNA, Curitiba Boa Vista. As matrículas estão aqui aguardando por você, tá? Abertas condições especiais para novos alunos, hein? Fala com a gente. Vamos que vamos, hein? Teacher Thiago, só chegar. Agora é assim, ó, eu sempre faço assim, mas eu não sou mais moderno, né? Tem que ser assim, ó. Já bati no microfone, ó. A Laura já vai começar a contagem. Mas é sempre aqui, né? Eu tenho esse problema, né? Fala foto, aqui a foto, faço assim, a criançada é assim, sabe? Legal. Mas é muito doido. Eu tive uma experiência também porque eu trabalhei como enfermeiro um tempo, antes de ser professor. Meio curioso, né? Bem desconexo. E aí eu falava um pouco de inglês nessa época, assim, como eu disse, era um basicão, assim, que me virava, né? E aí tinha um paciente que ele era
de outro país e eu lembro que tava uma bagunça, o pessoal da enfermagem meio inquieto, né? E aí eu fui até a enfermaria e ele tava assim agitado, querendo bater no pessoal. Eles falaram, cara, a gente só quer limpar aqui a enfermaria, tá? A gente quer transferir ele. E eu lembro que assim, do meu jeito eu falei com ele, assim, ele falou, cara, eu não sei se vocês vão me levar pra sala de cirurgia, eu não entendo o que vocês falam, vocês não entendem o que eu falo. Ficou com medo, né? Eu só falei, clean the room. Eu falei assim, clean the room. Ele, ok, thank you. Eu falei, a gente só vai tirar você pra limpar aqui, don't worry. Então, assim, é muito satisfatório e muito gratificante, porque eu falo, é nesse momento que a gente percebe o que a gente fala, sabe? Eu faço uma analogia assim, é a mesma coisa que carro. Assim, a gente lembra quando tá na autoescola, olha retrovisor, olha ali, passa a primeira marcha, pé na embreagem, pé tremendo. Mas a gente nunca lembra quando de fato começou a dirigir. Verdade. Sei lá, quando você começa a mexer no rádio, você se dá conta que chegou em casa, sabe? Exatamente. É muito, muito estranho, muito bizarro. Pensar em inglês, né? Eu tinha uns alunos que falavam assim, teacher, quando eu vou começar a pensar em inglês? Eu falei, então, é natural. Acontece. É muito engraçado, né? Tanto que, assim, minha esposa, né, teacher Laura, minha amada, também host desse podcast. Maurício, ó, falou mais ou menos mais uma vez, hein, teacher Laura? A gente começou a perceber, quando a gente começou a namorar, a gente falava, queria falar em código, falava em inglês, assim, sabe? Então, na frente, queria falar mal de alguém ali, de um parente. Na ceia de Natal, começava a falar em inglês. Eu falei, meu Deus, olha só. Chegou um momento que até brigar, a gente tava brigando em inglês, sabe? Falei, amor, a gente para falar, amor, a gente tá brigando em inglês. Você percebeu que tem sentido isso? Eu falei, pois é, vou até parar de brigar depois dessa. Nem adianta. Legal. Então é muito curioso, né? Muito curioso. Mas, Pri, então agora vou fazer uma brincadeira que a Laura sempre faz aqui no podcast, é bem divertida. Quero ver como que você vai sair. Um bate-bola. Ai, meu Deus. Eu vou falar... De frente com o Thiago. De frente com o Thiago. Ai, meu Deus, pensa rápido, pensa rápido, pensa O rápido. que é a vida? É sério? Essa aí é sério? Essa é pra fechar. Ah, tá. Mas vamos lá, eu vou te falar, vou te dar um tópico, um lugar, enfim, alguma coisa assim. Você vai, com uma palavra, me responder. Tá bem. Ok? Já que você é professora, Pri, uma matéria do curso de letras. Uau, linguística. Linguística, amo. Amo. Rafael, você é o cara da literatura, eu sei que você tem linguística no coração também. Amo, amo. Pri, uma cidade. Nossa, eu vou ter que falar do meu país, né? Rio de Janeiro. Coisa mais linda. Cidade maravilhosa, vocês já conhecem? Eu ainda não conheço. O convite tá Não feito, tive a hein? oportunidade, Vambora. mas tenho muita vontade de conhecer o Rio. Pri, uma comida. Logo pra mim, churrasco. Churrasco, democrático demais, democrático demais. Agora, falando de CNA, um livro do CNA. Uau! Nossa, é difícil falar pra mim de livro de CNA, mas eu sou verdadeiramente apaixonada pelo livro do Kids, né? Maravilhoso, Pega aquelas maravilhoso. criancinhas, esponjinhas, que aprendem tudo muito, 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 muito rápido. Então eu fico, ai, é maravilhoso. Eu mesmo fico, ai, dá vontade de ser criança de novo, só pra estudar com esse material. Maravilhoso. A gente trabalha com inglês e espanhol, mais uma língua. Inglês. Eu acho Inglês. espanhol tão difícil. Eu sei que não Muito, pode falar gente do isso, mas céu. eu já estudei espanhol, inclusive no CNA. Mas eu não lembro muita coisa. Virou meio que um portunhol, porque eu acabei não usando muito, né? Tem que voltar. Pois é, eu falo assim, a pessoa que fala espanhol, quando ela quer falar pra valer, a gente não entende nada. A gente fala, é parecido, parecido. Eu acho que eu... Nada. Fazer um nivelamento aí com vocês, eu acho que eu pulo uns níveis. Gente do céu, a pessoa que fala espanhol, quando resolve falar pra valer, Os tem tempos jeito não. verbais, nossa. Então, Pri, pra fechar com aquela pergunta que a gente falou no começo, filosófica. O que é a vida? Mini surtos, brincadeira. Não, pra mim a vida hoje é buscar vivê-la com leveza e tranquilidade. Tava contando pro Maurício agora há pouco, né? Segunda-feira, deslocamento, aeroporto, tudo pra eu ficar estressada. Eu falei, opa, respira, tudo tem um propósito, paciência, calma e tranquilidade. Nem sempre eu sou assim não, tá, gente? Mas eu tenho procurado manter a tranquilidade. A gente tá praticamente em dezembro. Tá todo mundo já cansado, esperando aí férias, recessos, feriados. Então respira fundo, diga obrigada, aquele cara que te dá aquela fechada no trânsito, sorri, acene, né? E no final dá tudo certo. Mas a vida é isso, para levar com tranquilidade e leveza. Meu pai é minha grande inspiração, que ele tem 80 anos e tudo para ele tá bom, ótimo e maravilhoso.
e ele vive como se tivesse 30, né? Em relação ao dia a dia, que ele tem muita paciência e tranquilidade. Inclusive, a gente tem que pegar no pé dele e falar: ô, seu corpinho é de 80, para de pegar peso. E é isso, porque a cabeça tem que estar tranquila pra gente seguir aí essa rotina do dia a dia que a gente tem, né? Que é trabalho, casa, administrar a vida pessoal, vida profissional. Nossa, agora eu falei igual famosa mesmo, hein? Tô me achando. Mas é muita coisa pra administrar, né? Às vezes eu paro e falo, caramba, o dia precisa ter mais do que 10 horas úteis, assim. Precisa de mais tempo, porque não tá dando tempo. A gente tem que desacelerar um pouquinho pra dar certo. Exato, leveza pra gente flutuar um pouco às vezes, é bom. Justo, perfeito. E Pri, queria saber se você tem um recado para dar aí para os nossos amigos da Administração Nacional, do CNA, Olha, um recadinho para eles. Não tá nem combinado, mas eu já tava aqui processando. Fabi e Zé. A gente precisa fazer um por mais aluno CNA daqui de dentro. Isso aqui é demais. Pessoal de comunicação, olha, eu tô me achando aqui. Vocês precisam experimentar esse espaço maravilhoso do CNA Curitiba Boa Vista. Não combinei com o Maurício, mas eu tô convidando, tá, gente? É tudo nosso, é só chegar. Perfeito, Pri. Uma honra ter você aqui, essa conversa. Um prazer te conhecer pessoalmente, né? Ah, eu adorei. já te vi em treinamentos, mas você é uma pessoa maravilhosa. Meus parabéns. E venha mais vezes. Virei. Agora eu quero comer. Qual que é o nome da comida que eu esqueci? Da carne de onça. Carne de onça, que não é de onça, tá, gente? Fica tranquilo, é só um prato típico. O steak tartar curitibano. Arrasou. Perfeito, Pri. Obrigada, gente. Valeu, Pri. Tchau, gente. Tchau. Até mais.